Sejam todos bem-vindos ao programa Sintonize de hoje. E eu resolvi entrar ao lado da nossa querida Elaine Miller. Ela que hoje está fazendo cerimonial e, claro, eu também, né? Estamos juntos fazendo história em mais uma edição da nossa querida Eduque Day. Me conte um pouco do que está acontecendo hoje. Então, hoje está sendo um dia, na verdade, 2 dias, né, de muito conhecimento, muito conteúdo, voltado para os professores, gestores, falando sobre inteligência artificial, sobre educação inclusiva e também vamos falar sobre projetos de vida que transformam uma comunidade inteira educacional. Então, muita coisa boa está rolando. Então, e a energia do público que está lá, como é que está contagiante, né? A energia é a energia aqui do Cariri, sabe como é o povo nordestino, né? Caloroso, amoroso, bem receptivo, então, ó, pode ter certeza que eu tudo creio. Então, chegou nesse horário no palco, e tu acompanha com a gente, ao vivo, quase ao vivo, né? Vamos lá. Antes de pisar em qualquer palco, existe um momento único de preparação nos bastidores. É aquele instante que a gente respira fundo, ajusta o foco e busca se energizar para entregar o nosso melhor. Mas nesse evento, essa energia bateu de um jeito diferente. Nós sabíamos que do outro lado não estava um público qualquer, mas sim os verdadeiros influenciadores da nossa sociedade, os educadores. São eles que nos moldam e nos inspiram desde o primeiro dia de aula, quando chegamos cheios de incerteza até o momento que sairmos prontos para encarar a vida e o mundo. Caminhar até o palco para apresentar este momento ao lado da Elaine Miller foi sentir a força de toda essa jornada. Mostrar esse percurso desde os bastidores até o encontro com aquela multidão foi inesquecível, principalmente por sermos recebidos por uma energia surreal e vibrante de um público incrível que já estava lá de braços abertos nos aguardando. A 3ª edição do Eduque Day já é um marco, mas a energia que tomou conta do lugar no momento em que pisamos no palco foi simplesmente indescritível. Sentir a vibração de cada um de vocês abraçando as nossas ativações mostrou o verdadeiro poder e a força desse evento. Foi surreal ver a galera participando, entregando tudo e elevando a vibe no alto. Mas o momento que vai ficar eternizado na memória foi quando pedimos para levantar os celulares. Ver aquele mar de luzes subindo e iluminando o espaço inteiro foi de arrepiar. Não era só um efeito visual incrível, cada luz ali representava o brilho das pessoas buscando conhecimento, evolução e transformação, que é a essência pura do Eduque Day. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com a Carla Priscila, a palestrante que veio a brilhantar ainda mais aqui o Eduque Day neste sábado. Carla, a princípio, seja bem-vinda ao nosso programa, o programa Sintonize. É uma honra tê-la conosco. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Hoje ela trouxe a temática "E agora, professor?", a inteligência artificial na educação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá. Carla, nos diga como é, né, a importância, qual é a importância da implementação da IA no ensino dos alunos no dia a dia. Bom, nós temos que pensar assim, está todo mundo já fazendo uso da inteligência artificial. Sim. E os nossos alunos também, né? E o grande desafio hoje, tendo todo esse olhar para esse contexto educacional, é primeiro o professor se potencializar, saber como que ele utiliza essa inteligência artificial, quais são os fundamentos, como tudo isso acontece. Ele precisa ampliar o seu repertório, se aprofundar um pouquinho nesse assunto, né? Entender tudo isso, até para ensinar os nossos estudantes a fazer o uso do que eles já estão utilizando. Eu sempre me pergunto, né? Será que eles sabem como eles estão, de fato, utilizando essa inteligência artificial? Porque as nossas crianças, sabemos que estão, né? Ali no celular, fazem o uso dessa IA sem ser a generativa, mas alguns já estão utilizando a generativa, que é aquela que gera texto, imagem, vídeos. Mas fica essa pergunta:
como eles estão usando. É verdade, né? E é justamente isso que eu ia te perguntar agora. Qual o conselho que você daria para os alunos, os adolescentes, os jovens usarem de uma forma segura, né, a inteligência artificial? Bom, primeiro precisa, como todo aplicativo, né, verificar a idade. Não dá para sair utilizando. E claro, se for, né, menor do que 13 anos, 16 anos ou ainda 18, precisa da supervisão dos pais. Isso é essencial, ainda mais agora com o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. E é um olhar que eles costumam dizer, estudantes, acalma o coração, porque não é proibir o uso, mas é saber como utilizar, né? Até porque eu preciso entender que algoritmo é esse que eu coloco a minha informação, para onde vão as minhas informações, né? Então, porque se você está colocando dados sensíveis, nome, endereço, o sinal de alerta já está estabelecido. Então, nós precisamos entender e compreender como tudo isso funciona. E os nossos estudantes, até para fazer o bom uso, para que eles possam, então, compreender, para eles começarem a se desenvolver, inclusive a criar com o uso de inteligência artificial, é importante que eles entendam o funcionamento disso. Será que vocês sabem? Então é preciso dar um passinho para trás, entender como tudo isso funciona, até para que possa utilizar para potencializar os estudos, porque hoje tem muitas ferramentas de inteligência artificial que apoiam o estudante na sua aprendizagem. Você sabia disso? Verdade. Né? É verdade. Então, grandes, né, Big Techs, enfim, as próprias IAs famosinhas, elas têm inclusive ali ferramentas que ajudam no aprendizado dos nossos estudantes. Ou seja, é o meu professor particular, olha só, eu posso aprender com ela, né, aquilo que de repente eu tenho dificuldade. E aí, será que os nossos estudantes estão utilizando desta maneira? Verdade, verdade. E a IA, né, nessa era tecnológica, você acredita que a IA poderia, como você disse, substituir um professor sendo uma professora tecnológica, ou ela poderia usar de forma potente para potencializar ainda mais essa questão dos ensinos? Primeiro, o professor não será substituído, né? Nós dizemos assim, ele até pode ser substituído se ele não souber utilizar a inteligência artificial. Porque hoje a Marta Gabriel, que é uma estudiosa brasileira, né? Muito orgulho, né? Uma referência para nós, ela mesma diz, ela sempre traz a frase, você não será substituído pela tecnologia, mas por quem sabe melhor utilizar a tecnologia. Então é preciso entender, utilizar com aquela intencionalidade, com propósito. Então hoje o professor não será substituído, porque quem é que vai fazer esse contato? Quem é que vai pegar na mão? Quem é que vai ensinar a escrever, a ler, a fazer com que eu desenvolva habilidades de comunicação, do pensamento crítico, criativo? O vínculo, né? O vínculo exatamente. Professor, né? Isso não se perde, né? E nenhuma máquina vai substituir isso. Até porque quem que desenvolveu a máquina mesmo foram humanos, né? Verdade. Então nós precisamos justamente assim entender esse conceito para fazer um bom uso daquilo que hoje está ali na palma da mão. É verdade, é isso mesmo. E qual é a sensação de você participar pela primeira vez, né, do Educ Day, né, esse evento maravilhoso que é o maior congresso, né, internacional aqui do Cariri de educação? Qual a sensação que você sente hoje? Já tô arrepiada. Bom, primeiro agradecer, né, vocês, gente, que carinho, a acolhida, desde o momento que nós chegamos aqui, vou falar por mim e por outra palestrante que também está comigo aqui, mas assim, um carinho, uma atenção, um cuidado. Experimentei a cajuína, estou apaixonada pela cajuína, vou levar para São Paulo. A cajuína é assim, irresistível. Irresistível, né? Mas participar desse congresso aqui, né, que é a terceira edição, e ver a qualidade dos palestrantes, dos professores, conseguir conversar com alguns professores um pouquinho, trocando ali e vendo a potência que isso tem dado para a própria região, né? O evento tá lindíssimo, né? Os espaços estão assim todos conectados ali e realmente de qualidade
que assim, olha, é para tirar o chapéu. Que maravilha. É de referência mesmo. Maravilha, porque é uma forma que a gente traz aqui para os nossos profissionais da educação aqui do Cariri, né? Esse aprendizado, né? Porque eles não precisam sair para outros lugares, mas que aqui na nossa região eles possam ter também. E é isso, é uma alegria. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Você está aqui conosco. É um prazer, Carla. E a gente espera tê-la novamente. É só chamar que eu volto. Pode me chamar que eu venho de volta. Um cheiro bem grande. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Obrigada. Olá pessoal, nós estamos aqui com a Renata Aguilar, a palestrante que veio trazer uma palestra maravilhosa pra gente nesse sábado de Educ Day. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre o multiletramento e a alfabetização. Renata, fala pra gente como é nesse mundo da tecnologia, como você acha que ele influencia na alfabetização? Bom, Luana, é um tema que hoje, atualmente, ele tem que conversar muito com a tecnologia, porque a tecnologia, ela acabou afastando as nossas crianças, os nossos jovens, dos livros físicos mesmo. Sim. Então, o nosso olhar está muito rápido, influenciado por essa gama de informações. Então, fazer com que a criança pare, se concentre, mantenha a atenção dentro de um livro para ganhar potência leitora é cada vez menor. Então a gente tem um grande desafio e a alfabetização ela não pode ficar apenas naquelas séries iniciais. A gente tem que fazer com que a criança e o adolescente ganhe influência leitora, que tenha entonação, que ele leia para aprender e não apenas decodificar os símbolos, porque a informação a gente tem na palma da nossa mão, a gente coloca lá, mas eu preciso de um leitor crítico. E é isso que a gente trouxe hoje no Educ Day. Verdade. E como você vê a alfabetização de hoje em dia com a de 10, 20 anos atrás? Nós evoluímos, que bom! Que bom que nós evoluímos. Ainda temos um caminho muito longo a percorrer, mas evoluímos em alguns sentidos, né? Não dá mais pra gente ensinar as nossas crianças como nós ensinávamos anos atrás. Porém, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque senão a gente começa assim, passar as crianças das séries iniciais sem leitura. Então, quando eu falo que avançou no conhecimento, na informação, com palestrantes como teve hoje, né, do Educ Day, trazendo informação de qualidade. Antigamente nós não tínhamos a informação tão rápida assim, mas por um lado, nós também estamos deixando de dar potência para essa criança. Então, infelizmente, muitas vezes nós encontramos crianças terminando o ensino fundamental sem ler e escrever com propriedade, que é o que nós chamamos de analfabetos funcionais, não conseguem ler para dar conta da aprendizagem. Então a gente tem um ponto de equilíbrio maior, porque a gente tem conhecimento, mas a gente está deixando um pouco a desejar nesse processo. E qual seriam assim, os maiores desafios hoje em dia, assim, na sua visão? A tecnologia, né, ela invade muito as crianças, a questão familiar também, os pais leem menos, então às vezes aquele momento com a família, em vez de eles estarem lendo, conversando, debatendo, tá os quatro, pai, mãe, filho, avó, todos conectados. Né? Então, e o nosso olhar, ele tá numa velocidade muito rápida. Sim. Então, quando eu trago a leitura para dentro da sala de aula, para a família, eu tô desenvolvendo inúmeras áreas cerebrais, porque eu tô tendo um controle inibitório, uma criatividade, uma ampliação de vocabulário,
uma sequenciação. Então eu olho aquele livro, eu falo, nossa, começo, meio e fim, o que a tecnologia não nos traz, porque a gente tem essa rolagem automática. É verdade, com certeza. É a sua primeira vez, né, na Educ Day? Sim. Ai, que maravilha! Sim. Seja bem-vinda! Ai, muito bem-vinda mesmo, fui muito bem recebida. Sensação de vir a primeira vez aqui participando desse evento no nosso Cariri. Ai, foi delicioso, Luana. Fui muito bem recebida, acolhida pelo público. Quando terminou a minha palestra, né? Todos ali conversando do lado, tirando foto, por toda a equipe, né? Muito profissionalismo. Então, assim, foi incrível, incrível. Vocês estão todos de parabéns. Espero retornar logo. Ai, já está convidado, né? Aqui pelo programa Sintonize, né? Nós que estamos aqui com você hoje, para nós é uma honra recebê-la, né? Obrigada. E nós agradecemos a sua participação hoje conosco. Eu que agradeço muito Seja sempre bem-vinda ao nosso Cariri. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigada.